Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez reunidos neste ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca pelo conhecimento da verdade e assim um dia nos libertarmos das trevas da ignorância. Conforme nos orienta Jesus, há aproximadamente 2000 anos, acerca desta necessidade do conhecimento, para assim nos tornarmos criaturas livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim nos fala Jesus. E é exatamente por isto que aqui nos encontramos mais uma vez, 2000 anos depois do Cristo, aproximadamente ter nos ensinado tudo o que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. E é exatamente por isto também que agradecemos. E é preciso que agradeçamos a Deus, em especial e acima de tudo, pela graça da vida. Agradeçamos a Deus por este patrimônio maior que Ele nos concedeu pela eternidade para a nossa administração. Patrimônio valioso, patrimônio que nós não sabemos verdadeiramente qual é o seu valor, um valor inestimável para todos nós. E é exatamente por isto também que aqui nos encontramos para agradecermos a Deus por mais esta oportunidade, a oportunidade da vida no corpo físico, a oportunidade de aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita, que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. A Jesus de Nazaré, é preciso que agradeçamos também por todos os ensinamentos que ele nos deixou, conforme havíamos dito, de forma exemplificada. Aos espíritos amigos, estes abnegados mensageiros do Cristo, que estão constantemente caminhando conosco, nos intuindo para que realizemos as melhores escolhas para a nossa vida. Gratidão a todos eles. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas em nome do Cristo nosso Senhor. E hoje aqui nos encontramos mais uma vez, agradecidos por mais esta oportunidade, para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. E hoje, conforme havíamos dito no nosso último encontro, hoje iniciaremos um assunto novo. Influência do organismo. Será que este organismo físico, este instrumento de carne, este instrumento físico grosseiro, será que influencia o espírito? Será que atrapalha? Será que ajuda o espírito? Então, acerca deste assunto, Kardec formulou alguns questionamentos. São poucos questionamentos. 367 até 370. Então, o questionamento primeiro, 367, acerca desta influência do organismo quanto ao espírito ou em relação ao espírito,
que se encontra no capítulo 7, que trata acerca do retorno do espírito à vida corporal, livro 2º ou parte 2ª de O Livro dos Espíritos. Então este questionamento primeiro foi formulado por Kardec da seguinte maneira: o espírito, uma vez unido ao corpo físico ou ligado ao corpo físico, se identifica com a matéria? Será que ele adquire alguma identidade, tem alguma identificação com a matéria? Exatamente este o questionamento formulado por Kardec. O espírito, unindo-se ao corpo, se identifica com a matéria que forma este corpo físico? E os espíritos amigos, respondendo e esclarecendo a Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira: a matéria, essa matéria que vocês estão vendo neste momento, na condição de um corpo físico, esta extensão mais densa, mais grosseira do espírito, para que eu possa me tornar visível e ouvido. Então, esta matéria não é senão um envoltório do espírito, ou que o espírito utiliza provisoriamente para se manifestar aqui no corpo físico. Então, a matéria, esta matéria densa, esta matéria pesada, é apenas o envoltório que o espírito utiliza provisoriamente. Assim como o vestuário, este vestuário que nós estamos usando neste momento para encobrir parte do nosso corpo físico. Então, o corpo físico é um envoltório do espírito, como o vestuário é um envoltório do corpo. Então, o corpo é o envoltório que o espírito utiliza, e nós utilizamos a vestimenta ou vestuário para cobrir e proteger o nosso corpo. E aí eles acrescentam: unindo-se ao corpo, o espírito conserva os atributos de sua natureza espiritual. Estudamos em vários encontros anteriores acerca desses atributos, acerca do assunto faculdades morais e intelectuais, ou seja, os atributos morais e intelectuais do espírito. Ou seja, então o espírito se unindo à matéria, ele não irá perder os seus atributos. Nós sabemos, conforme os espíritos superiores nos esclarecem, que a matéria é também uma barreira para o espírito, porque ela é muito densa, muito grosseira. Mas, conforme aqui eles nos esclarecem, o espírito se unindo ao corpo físico, ele não irá perder os atributos de sua natureza espiritual. Ele irá conservar, preservar estes atributos, todos os atributos da sua natureza espiritual. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 367 de O Livro dos Espíritos, para, na sequência, ampliando e aprofundando um tanto mais as nossas reflexões acerca deste assunto. Miramês, Filosofia Espírita, volume de número 8, capítulo de número 10, onde encontramos os comentários acerca desta questão 367, que tem como título Unindo-se ao Corpo. Então, Miramês, comentando e esclarecendo um pouco mais a todos nós acerca deste assunto, a união do espírito à matéria e esta preservação das suas faculdades ou dos seus atributos. Então ele começa dizendo da seguinte maneira, que a matéria
A matéria é apenas um vestiário da alma. Conforme os espíritos superiores responderam a Kardec e a todos nós, comparando o corpo físico à roupa que nós usamos para cobrir e proteger este corpo físico, que o corpo físico é a vestimenta do espírito. É a vestimenta ou vestuário da alma. Certamente mais requintada, esta vestimenta mais requintada que qualquer espécie de roupa física para o corpo. Então, este vestimento, esta vestimenta que conhecemos com o nome de corpo físico, essa vestimenta ela é muito mais requintada que qualquer outra peça de roupa que usamos para proteger este corpo. Formando um corpo, é dotada de vida, ou seja, esta matéria em conjunto, formando um corpo, é dotada de vida pela força divina que transita na intimidade, como ele em perfeita sintonia com os variados corpos que o espírito usa, de acordo com a sua evolução espiritual. Então aqui Miramês nos lembra que a matéria, esta matéria densa, em conjunto, forma este corpo físico. E este corpo físico é dotado de vida pela força divina que transita na nossa intimidade. Observando uma fruta, aqui Miramês faz uma comparação para um melhor entendimento. Observando uma fruta, notaremos que os corpos que guardam a sua essência se sucedem, desde a película que envolve a semente à casca mais grosseira, que a protege efetivamente. Assim é o espírito. Ele se reveste de variados corpos para cumprir sua missão no mundo. Então aqui ele faz uma comparação para um melhor entendimento, já que ele falou de diversos corpos que o espírito utiliza. Então ele fez uma comparação simples para o nosso entendimento em relação a uma fruta que tem diversos corpos ou diversas camadas. Assim, diz ele, é o espírito. Ele se reveste de variados corpos para cumprir sua missão no mundo. Mesmo onde trabalhamos, no mundo espiritual, necessitamos de muitos corpos para a estabilidade dos nossos dons espirituais. Então, mesmo no mundo espiritual, o espírito necessita de variados corpos. E aí ele dá um outro exemplo. Um outro exemplo bem simples. A água que corre para as casas não pode chegar lá para o seu consumo sem os canos que as conduzem às caixas d'água. As torneiras e os filtros. Isso tudo é Deus operando em toda parte, mas como um só Espírito, na diversidade de todos os seus filhos do coração. O Espírito não herda da matéria, ele se aconchega a ela para manifestar seus atributos de Espírito. Então, o Espírito não herda da matéria. Ele se aconchega a esta matéria para manifestar os seus atributos. Mesmo que encontre barreiras enormes
ele consegue mostrar o que é pelos canais dos seus poderes espirituais. Então, conforme havíamos dito acerca das barreiras que esta matéria densa, esta matéria grosseira acaba trazendo, oferecendo para o espírito, mas mesmo assim o espírito consegue mostrar o que é pelos canais de seus poderes espirituais. Convém, aconselha Miramês, convém a criatura humana, ou seja, a todos nós, estudarmos a nós mesmos. Nunca começar onde terminam as faculdades, principalmente o espírita. Este, seja o espírita, deve, diz Miramês, o espírita deve conhecer primeiramente sua veste de carne. Então aqui Miramês nos orienta para que conheçamos melhor este instrumento que o Senhor da vida nos ofereceu, que conhecemos com o nome de corpo. Este corpo de carne, este corpo material. Então aqui ele nos diz que precisamos conhecer primeiramente este corpo, para que possa com facilidade adentrar aos outros corpos. Então, se nós ainda não conhecemos nem mesmo este corpo físico, como que iremos conhecer os outros corpos ou os corpos espirituais? É nesse avanço que poderá sentir a verdade e dizer: estou conhecendo a mim mesmo, estou adentrando na verdade, em busca da libertação. O espírito, quando se une ao corpo, por vezes apaga suas aptidões em estado de prova, mas elas não morrem. Podem atrofiar-se para que no porvir, ou seja, no futuro, cresçam mais. As provas são para despertar a alma para uma ventura maior. Então, conforme havíamos dito antes destas palavras de Miramês, que o espírito, mesmo aqui no corpo físico, ligado a este instrumento físico, por vezes ele não consegue manifestar todas as faculdades que ele já desenvolveu, mas se ele não consegue manifestar estas faculdades, não foram perdidas. Essas faculdades estão e ficarão guardadas pelo tempo que for preciso, pelo tempo necessário, e um dia ele voltará a manifestar, porque estas faculdades faz parte do seu patrimônio. Ele não irá perder jamais este patrimônio. Mesmo com a doutrina dos espíritos se fazendo presente no mundo com toda a sua riquíssima literatura mediúnica, ainda existe muito a se aprender, porque as revelações têm de ser gradativa. Então nós ainda não aprendemos tudo. Na verdade, estamos aprendendo a soletrar, simbolicamente falando, as primeiras letras deste alfabeto do mundo espiritual, deste alfabeto divino. Então é por isto que aqui Miramês nos lembra que mesmo com a doutrina dos espíritos se fazendo presente aqui no mundo, entre nós e conosco, com toda a sua riquíssima literatura mediúnica, ainda existe muito a se aprender,
Porque a revelação tem de ser gradativa. Não adianta nós recebermos todas as informações de uma única vez. As revelações precisam vir de forma gradativa para que tenhamos condições de aprender, de apreender, de compreender estes ensinamentos. Então é por isso que aqui Miramês nos fala que estes ensinamentos, essas revelações, elas precisam, ou eles precisam vir de forma gradativa. Isso é a lei de Deus, isto é a lei espiritual. Porque grandes instrutores do mundo maior estão filtrando estas revelações, porque a verdade, onde não pode ser dita, pode causar desarmonia, tanto quanto o amor, onde a compreensão não se encontrar elevada na pureza dos sentimentos. Então aqui Miramês nos lembra que não adianta recebermos as informações de forma assim, uma avalanche, recebermos ali uma avalanche de informações, ou seja, recebermos tudo ao mesmo tempo, se ainda não temos ou se não tivermos condições de internalizarmos estes ensinamentos, de compreendermos estes ensinamentos. Então é por isto que o plano espiritual vai filtrando estas informações e nos enviando pouco a pouco de conformidade com as nossas condições de compreensão. Então, à medida que formos nos elevando nestas condições de compreensão, estas informações irão chegando de forma proveitosa. E aí Miramês acrescenta: o que somos não podemos esconder. O que somos não podemos e não temos condições de esconder, mesmo revestido por um corpo de carne. Então, para o mundo espiritual, não é possível nós escondermos o que verdadeiramente somos e como nós estamos. Os talentos espirituais se afloram, dando a conhecer quem ali se encontra. Então, se nós analisarmos a nós mesmos, nós iremos compreender, pelo menos em parte, a nossa condição evolutiva. Não precisaremos perguntar às outras pessoas. Então é por isso que Miramês aqui nos fala que os talentos espirituais se afloram, dando a conhecer quem ali se encontra. Ou seja, quem é que está animando aquele corpo físico ou este corpo físico. Certamente, tendo um corpo na condição de instrumento, ou se este corpo na condição de instrumento for um instrumento defeituoso, impede a alma de certas atividades, mas logo se nota que dentro dele se aloja uma alma do porte que ela conquistou na sua escala da vida. Então, se por motivos outros que por vezes nós desconhecemos, recebemos um corpo físico para uma nova existência, ou seja, uma nova reencarnação, um corpo defeituoso, este corpo não oferecerá as condições necessárias para a manifestação do espírito, para que o espírito realize as atividades. Mas, com certeza, isto não é castigo de Deus, e isso não será desperdiçado, conforme aqui diz Miramês, certamente, tendo um corpo de instrumento, este instrumento defeituoso, se este instrumento for defeituoso, impedirá a alma
de certas atividades, mas logo se nota que dentro dele se aloja uma alma. E aí ele encerra dizendo que o organismo, em certas circunstâncias, diz Miramês, impede o espírito de se mostrar. Mas este, com o tempo, vai dominando todos os departamentos energéticos do próprio corpo e se mostra na plenitude que conquistou. Que Jesus nos abençoe a todos nas nossas pesquisas, nos nossos estudos acerca deste assunto, conforme nos lembra e conforme nos orienta este espírito amigo sobre esta necessidade do estudo, conforme falamos no início e conforme sempre lembramos acerca deste assunto, nesta busca pelo conhecimento da verdade, para nos libertarmos das trevas da ignorância. Então é preciso que busquemos constantemente, pesquisemos constantemente em fontes seguras tantas informações que nós temos à nossa disposição para conhecermos um pouco mais acerca deste corpo físico, conhecermos um pouco mais este corpo físico na condição de instrumento do Espírito. Na condição de instrumento do Espírito. Então é preciso que busquemos este conhecimento, pouco a pouco, na medida do possível, mas buscarmos, conforme aqui nos diz Miramês, buscarmos o conhecimento acerca deste organismo, este instrumento que nos serve neste momento, que sem sombra de dúvida, se nós fizermos a nossa parte, o mundo espiritual nos ajudará, como eles sempre nos ajudaram e continuarão a nos ajudar. E esta busca ela precisa ser feita por nós. A doutrina espírita nos oferece todos os meios de que nós necessitamos para realizarmos esta busca. Porque sem sombra de dúvida que todos nós que aqui nos encontramos somos pedras preciosas. Ainda, a maioria de nós, ou boa parte de nós, ainda numa condição de pedras brutas que precisam ser lapidadas. E os espíritos amigos nos falam que as pedras preciosas que brilham e conseguem a admiração de todos foram trabalhadas pelas mãos do tempo. Então nós temos a eternidade pela frente, nesta condição de tempo, e precisamos trabalhar esta nossa melhoria para que nos tornemos verdadeiramente pedras preciosas, brilhando a nossa luz, conforme nos conclama Jesus: brilhe a vossa luz. Então é por isso que os espíritos amigos nos falam acerca destas pedras preciosas que as mãos do tempo burilou. Somos pedras preciosas de Deus, esperando as mãos desse mesmo tempo que chamamos de progresso, e ainda mais. Existem as nossas mãos que devem operar para o despertar de nós mesmos na lavoura de luz. Então aqui os espíritos amigos nos chamam a atenção que todos nós somos pedras de Deus. Somos pedras preciosas de Deus, esperando as mãos do tempo, mas que nós precisamos também usar as nossas mãos auxiliando o tempo nessa lavoura de luz. Esforcemo-nos para aumentar a afeição em todos os caminhos que percorremos. Esforcemo-nos para cumprirmos para com os nossos deveres,
para cumprirmos as nossas obrigações, cumprirmos a missão ou as missões para as quais nós viemos designados aqui para a terra. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e que possamos utilizar da melhor maneira possível este organismo na condição de instrumento divino, que simbolicamente está em nossas mãos para que trabalhemos a nossa melhoria dia após dia. Dia após dia. Abraço fraternal a todos e a todas em nome do Cristo nosso Senhor.